Eu não sei qual a dificuldade do aluno entender, tipo assim, eu que dou aula, eu digo, ó, vai cair isso dessa forma, e só cai isso, e não precisa ir além. Só que aí o cara quer ir além, e quer ir além, mas assim, não cai na prova. Aí ele só descobre depois da prova que tudo que ele foi além não precisava, porque não caiu, e ainda o professor fica de ruim. Você quer aprender as disciplinas para dar aula ou você quer basicamente passar no concurso? Então assim, vale a profundidade? Então, beleza. Aí galera, ó, hoje nós vamos fazer aqui planejamentos de estudos específicos, pensando na realidade de cada um, matérias de dificuldade, matérias de facilidade, matérias que gostam, que não gostam, carreira específica. E você, olhando para o que a gente está fazendo para eles, pode ajustar e adaptar a sua realidade para aquilo que você precisa também. E nossa plataforma está ali para bem servir você nesse sentido, porque a gente está fazendo os ajustes baseados na realidade de vocês. Você acha que rende mais nesse começo de estudo, 4 horas da tarde, ou mais no final do horário, perto de 8 horas da noite? Eu acho que, eu gosto de, eu acredito que eu gosto de aprofundar no que eu estiver estudando. Então acho que eu começo a render depois de um pouquinho de tempo mais. Tá, beleza. Você gosta de aprofundar, mas quão profundo é a prova? Nova Unesp não tanto. Vale a pena aprofundar? Não. Vamos ser práticos no que a gente precisa ser prático. Tipo assim, você quer aprender as disciplinas para dar aula ou você quer basicamente passar no concurso? Então assim, vale a profundidade? Não. Então, beleza. Pensando aqui nas disciplinas, vamos falar de gosto e desgosto. E aí eu vou marcar com... Tipo assim, dessas 11 disciplinas, o que você gosta? Eu tô começando a querer gostar de português. Perfeito. Você já gosta do que vai lhe passar em concurso. Matemática, informática e português é o que vai passar você. E os direitos eu não tenho tanta familiaridade ainda. Beleza, mas é importante assim, você não tem tanta familiaridade, mas não desgosta. Não. Mas não conhece mesmo. Sim. Eu julgo dizer para você que o direito é mais legal. Não estou jogando contra as minhas matérias, mas o direito ele é mais legal. Matemática, só quando a gente gosta mesmo, que é legal. Informática, não tem nada legal. Português, também não é legal, mas é necessário, é a matéria mais importante. Não adianta, tipo, eu quero estudar para concurso, mas eu odeio português. Beleza, pode continuar estudando, mas tem que estudar. Não adianta querer fazer concurso e não estudar português. Então assim, o que você gosta mais, eu vou colocar para você começar a estudar primeiro, porque você vai pegar o ritmo. Sim. E aí o que você não tem tanta familiaridade, como você já vai estar no ritmo, aí você pega depois. Fechado? E aí a gente começa com português, a gente vai para o RLM, a gente vai para a informática, a gente volta no português e a gente vai na matemática. Tá certo? E aí você diz assim, tá bom, calma, vamos para frente. Porque ainda tem atualidades aqui, a gente vai encaixar em algum momento, que provavelmente em algum momento do sábado também, tá? Aí aqui, pela familiaridade, pelo que você vai ter que fazer, ó, aqui, basicamente, ó, eu até já coloquei aqui, você vai fazer só questões. Então nessa uma hora aqui, você vai fazer questões, barra exercício, vai trabalhar em cima disso. Você já viu de 70% a 80% do conteúdo de algumas matérias, de 60% a 50% de outras, e aí a gente vai melhorando essa situação. Pelo agregado de valor, eu posso estar enganado, mas a matéria mais difícil, não vou dizer que é ruim, mas mais difícil deve ser processo civil e normas. Que normas, na verdade, é chato. Porque norma é norma, foda-se. O civil é mais difícil. Constitucional, penal, são divertidos. Administrativo, às vezes é burocrático, mas na banca não tem tanto problema, tá certo? Então, assim, a que você mais gosta é matemática, que você falou, RLM. Então, eu vou colocar um processo civil, não é isso? Porque o mais fácil vem com o mais difícil, ou o mais chato, e a matemática vai com normas. Tá certo? O restante a gente vai aqui com o constitucional. Aqui, entre português e informática, você gosta mais de informática, né? Então aqui vai o administrativo.
E aqui vai o penal, mais processo penal. Seguindo a mesma roupagem, não que a mesma matéria, não é, mas para a gente poder conciliar aqui, tá certo? Atualidade no domingo, tá certo? É um misto de teoria com questão, tá aqui. E aqui, ó, aqui sempre você vai fazer teoria, mas é prática, mas é questões, tá certo? Só que assim, aqui você vai ter que dar um gás, sua prova tá daqui a um mês. Você vai ter que dar um gás. Aí tipo assim, isso aqui é o padrão, daquelas 4 horas, das 4, 4h30, às 8, 8h30. Só que aí depois de 8h30. Ou durante o dia você já cumpriu suas tarefas e você tá ali de boa. O que você vai fazer? Olha o que você tem naquele dia e adianta o serviço. Ou ganha mais tempo com isso. Tipo assim, pô, de manhã terminei de fazer minhas coisas, sobrou ali um tempo. Vou fazer a matéria que eu gastaria 1 hora já de manhã, as questões, ou aí eu aproveito o quê? Eu não vi ainda toda a teoria, já vi boa parte da teoria, mas não vi toda a teoria. Então, às vezes, eu vou aproveitar para ver uma teoria dessa matéria, para terminar a matéria. E aí, à tarde, eu ganho os meus direitos aqui para terminar tudo em tempo suficiente para a gente fazer. Aqui no sábado, é o que a gente chama de revisão e reforço. É parecido os nomes e é parecido o que a gente vai fazer. Revisar, bom, revisar o que eu já sei. Tipo, eu tinha que fazer as questões, eu me propus a fazer 50 questões naquele dia, mas eu consegui fazer só 30. O que eu vou fazer com as outras 20 aqui? Eu aproveito para revisar aqui. E terminar essas questões. E vai. E o reforço? O reforço é dessas matérias que você não tem tanta familiaridade, ou que até gerou-se um pouco mais de dificuldade, e não necessariamente são apenas essas matérias aqui de baixo, pode ser das de cima também, e aí você vai reforçar com mais tempo que você tem. Tá certo? Com mais tempo que você tem. Como você vai fazer a prova, cara, você vai trabalhar nisso aqui até a data da prova. Depois da data da prova a gente remodela. Lembrando que a gente tem 41 dias para a prova. Dá bastante tempo. 41 dias são 6 semanas. Dá bastante tempo. Aqui o que você já fez de 60%, 70%, cara, você consegue terminar os 100%. E aqui, como você tem muito mais tempo, você também consegue, mesmo do zero, chegar no 100%. Tá? Se não chegar no 100%, vai chegar nos 80%, 90%, em condições de fazer a prova e garantir a maior quantidade de pontos possíveis. Tá certo? E aqui no domingo, você vai validar. Validação barra simulado. Fazer o simulado, validação daquilo que você estudou para a gente ver. Só que no seu caso, como você tem uma prova marcada para 31/10, prova para 31/10, você vai ter que dar um gás ferrado aqui. E muito provavelmente você não vai estudar só essas 4 horas. Você vai tipo assim, aqui é 1 mais 2 em algum horário do dia. E aqui é 3 mais 2 em algum horário do dia. Pô, vou estudar 8 horas por dia? Você disse que de 0 a 10 a vontade de passar no concurso é 10. Sim. Estudar 8 horas por dia é tranquilo. E aí aqui você vai, tipo assim, fazendo os melhoramentos. Os 30% que faltam daqui, nessas 2 horas, bastante exercício, porque aqui você já está bem, já gosta e já viu, e aqui você vai conciliando a teoria com os exercícios, né, fazendo todas as revisões e validações para chegar. O sábado sempre de revisão e reforço, durante a semana as matérias e atualidades. Aqui no domingo, que é, como a Ana falou, quase para dar uma descansada na mente, para fazer o simulado, para ver como você está. E aí, ainda assim você tem 6 semanas, você tem 3 simulados que dá para fazer para validar bem direitinho ali tudo que você precisa para resolver o seu problema. Tá certo? Mas como você falou, e a gente perguntou ali no começo, Banca Vunesp. A banca é muito boa, mas que ainda não gera no candidato, pelo menos dependendo do concurso, um nível de dificuldade muito grande, ou de que o candidato precisa aprofundar bastante. Aí vamos às críticas e que o pessoal que estuda não fique chateado. Mas assim, às vezes eu quero aprofundar no que não precisa. Porque as questões não são cobradas. Só que às vezes é difícil, eu não sei qual a dificuldade do aluno entender,
Tipo assim, eu que dou aula, eu digo, ó, vai cair isso dessa forma, e só cai isso, e não precisa ir além. Só que aí o cara quer ir além, e quer ir além, mas assim, não cai na prova. Aí ele só descobre depois da prova que tudo que ele foi além não precisava, porque não caiu, e ainda o professor fica de ruim. No Som Mais, ele já está liberado na sua área do aluno, tá? Então você vai clicar aqui, ó, Som Mais Carreiras Tribunais Administrativo. Quando você clica aqui, é bem importante que você venha aqui nesse botão vermelho e vai selecionar os concursos com editais abertos. E vai colocar TJ São Paulo. E isso vai aparecer para você já com as matérias todas que você precisa estudar, tá? Então depois você vai ver aqui embaixo. Traz o caderno para mim aqui. Para botar a base, porque o mouse não pega no vídeo. O mouse não pega no vídeo. Aqui embaixo. E aí vai ter as disciplinas, por exemplo, do bloco 1, que é o português, que o Soda falou. E aí você vai vir na aula 1. Na aula 1, você vai ter o vídeo, você vai ter o material de apoio e você vai ter o caderno de aluno, tá? Então aí você vai conseguir estudar aqui. Lembra, você não pode parar, não pode pausar o vídeo. Isso vale para ti também, quando você for estudar. Porque você pode acelerar a velocidade, você tem que ter essa opção, mas você não pode acelerar o vídeo. Ah, desculpa, você não pode pausar o vídeo. Uma coisa interessante que a Ana falou, e assim, pode parecer assim, mas por que eu não posso pausar o vídeo? Porque você tem quebra de absorção de conteúdo. Vai por mim. Mas eu não vou lembrar. E pausando também você não vai lembrar. Entendeu? Só que deixa fluir. Mas aqui eu fico em pé. Eu aumentei para 1,5 e eu continuo entendendo perfeitamente o que ele fala. Só que aí os teus 30 minutos vão virar 20. Melhora muito. E aí assim, por dica, deixa ele falando. Então vamos que vamos. Agora, entenda o seguinte. Vocês ficaram O caderno do aluno tá mal aqui. acostumados O que ele está falando vai estar aqui. tipo de aula em casa. Já está pronto? A aula em casa, Mas você pode complementar. teórica e sim a prática. Dentro do que precisa. Mas é só exemplo do português. Lá no direito vai ficar até melhor, porque você vai ver, tipo assim, aqui no Xandão, só o que ainda falta. Aí você vem ver, entendeu? O que não falta, basicamente, porque você já viu, já foi. Então tudo isso é ganho operacional. Aí no final do dia e no final da semana, quando tu olhar, tu diz assim, cara, fiz 100 questões a mais. Do que eu faria, eu consegui fazer 100 questões a mais. Ou eu ia assistir 30 aulas, mas como eu dei uma aceleradinha no play, eu consegui assistir 36 aulas. Ganhei 20% a mais de aula. Então assim, não tem um método revolucionário, não tem a mágica. Tem a mágica, mas a mágica é você que faz. A gente ensina a magia, tu faz a mágica. É o simples que dá certo. O simples que dá certo, exatamente. Foi uma aula aqui do Lustosa, praticamente, de como estudar, né? Como criar seu método, seu plano. E agora é isso, agora é seguir direitinho o que ele passou para que no final a gente consiga essa vaga aí. Eu gosto mais de português, eu acho. Porque eu tenho mais facilidade. Aí eu acabo gostando mais. Giancarlo agradece. E assim, vou perguntar mesmo para entender. Você estudava uma matéria por dia, 2 matérias por dia, como que estava? Eu focava mais em matemática. Mais então, em matemática. assim, porque é o seu maior desgosto. Exatamente. Tá. Eu estabeleci uma meta. E você fala isso para mim assim, sem ter vergonha. Temos que, né, dar uma... Sem problema, pode falar. A prova já é agora dia 3/10. É só questão, não tem o que fazer. É só questão em tudo. Uma outra teoria que você precisar, você vai lá voltar numa aula para ver, mas vamos trabalhar em questão. Sim, sim. Mas vamos pensar, no domingo agora a gente vai fazer um simulado para você ter essa perspectiva desse tempo de prova. Nessas 4 horas de estudo, e aí é uma pergunta do que se prefere, porque dá pra gente fazer dos 2 jeitos. Você prefere estudar uma matéria ou 2 matérias? 2. Teve dia que eu já cheguei a estudar todas. E o rendimento disso? O aproveitamento disso? Tipo assim, você foi na academia, você treinou perna, braço, glúteo, abdômen, ombro... Tipo assim, fez um pouquinho de cada, tudo mal feito, ou ainda que tenha feito bem feito, feito só um pouquinho de cada, não desenvolveu, não cresceu. Fiz um paralelo com a academia só para... Sua maior dificuldade é em matemática, então eu já começaria minha semana com matemática.
tranquilamente. Aí, para dar uma quebra, pela quantidade de questões, eu faria uma geografia mais uma história. Entendeu? E aqui eu faria um português. Só, Lustosa, coloca Pois lá, não. falta 13 dias para a prova da Gabriela. Tipo assim, você só tem tempo de respirar. Ela, exercícios que a gente imprimiu o caderno, inclusive. O aluno vai chegar aqui todas as provas dos últimos 5 anos para você. e você vai só fazer isso. Desse jeito aqui. Correção. Calma, você tá nervosa, calma. Calma, você tá nervosa. O seu estudo aqui é a parte até dia 3 do 10. Depois do dia 4 do 10, você vai sentar comigo de novo e a gente vai replanejar. Ah, professor, e se eu passar? Passou, resolveu, acabou, vai embora. Entendeu? Que não é ir embora da casa. Mas vai embora, você vai para ESA. Vai ficar na casa, continuar estudando, porque assim, entre você passar e você chegar lá, existem outras etapas. Do tipo, um TAF. Não estou dizendo que você não vai passar no TAF. Mas pode ser que aconteça. Um exame de saúde. Pode ser que você não seja recomendado. Pode ser que aconteça. E aí, se você parou de estudar? O que você faz da vida? Continua estudando. Sabe quando a gente para de estudar? E pode falar assim, o professor está mentindo, não é assim, ele não fez assim. Assim sim. Você para de estudar depois que você está no curso de formação. Que aí também não tem mais o que fazer. Só se você reprovar no curso de formação. Mas até chegar no curso de formação, você continua estudando. Pensando sempre na próxima prova. Agora, chegou no curso de formação, pronto, aí acabou, aí não tem o que fazer. Aí você pode parar de estudar o que você está fazendo no curso de formação para virar, no seu caso, sargento do EB, sargento do Exército Brasileiro. Tá certo? Aí aqui do português, eu vou para um inglês. Depois eu volto para a matemática, porque eu tenho mais dificuldade e também tem um volume de questões muito grande. Tá certo? E depois eu vou fazer mais um português, só que neste caso voltado para a parte de literatura e redação. O seu português é literatura e redação. Não é o português pelo português, é a literatura e a redação, porque o português pelo português você já viu. Então você me perguntou, e a redação? Tá aqui. Ah, mas eu já vou repetir ela no domingo de novo? Só tem um domingo até a prova, depois você vai já fazer a prova, então não tem problema, você vai fazer a redação. Tá certo? Então, matemática 2 vezes, porque é a matéria que você tem mais dificuldade, tem um volume de questões grande. Português aqui as 10 questões, e aqui a de literatura as 4 e a redação. Geografia e história, 6 questões cada uma, 12. Inglês as 10 questões. Só que aqui assim, você vai fazer 14 questões num dia, 4 horas? Não. Em 4 horas... Pelo tempo que você está estudando, pela família, você consegue fazer umas 30 questões. Ou seja, 2 provas pelo menos, você já fez aqui. E na outra semana as outras 2 provas, 3 já encerrou. Só que assim, você vai estudar só 4 horas? Não. 4 horas é o mínimo. Mas assim, pelo tempo que você tem até a prova, e como você vai fazer só questões, e a gente está trazendo as últimas 5 provas para você fazer, você vai zerar essas 5 provas. Mas não queira zerar as 5 provas de matemática aqui. Até porque matemática tem aqui também. Então você vai ver ainda 4 vezes até chegar na sua prova. Português você vai ver 4 vezes também. Na perspectiva das 10 questões que não são de literatura, mais as 4 questões são de literatura. E mais a redação. Tá certo? Em inglês, que aumentou agora que viraram 10 questões, antes eram só 4 questões, se não me engano. Então, só vai responder as questões que já tem, história e geografia. E aqui você vai fazer um simulado para testar o seu conhecimento. Lembrando que nosso prazo finda em 3 do 10. Voltou da prova, a gente faz um replanejamento. Mas o seu caso é muito específico até o dia 3 de outubro, então não tem muito o que fazer. Você vai trabalhar 100% voltado em questões, ou o que a gente chama de prática. Porque a redação não é questão, é fazer. O restante é fazer questões. E esse português aqui, entenda que é o português literatura, o português redação. Essa mentoria agora me ajudou bastante para eu ir firme no que eu devo fazer nesses últimos dias que faltam ainda para a prova da ESA. Minha opinião. Acabei física e não acabei português, então eu continuo com português até eu acabar esse bloco inteiro. Vamos partir mesmo. Aí acabei esse bloco inteiro, eu vou começar o bloco 2, que nós já vamos desenhar.
Quando eu fizer a primeira vez que eu fiz todo o bloco 1 uma vez e eu fiz todo o bloco 2 uma vez, da próxima vez que eu voltar para o bloco 1, aí eu posso começar a fazer ajustes. Entendeu? Porque assim, quando eu voltar, vai ter matéria que eu já vou estar bem melhor. Então eu vou conseguir acelerar porque eu vou direto tipo fazer exercícios. O primeiro bloco é tipo ver 5 aulas ou é ver todo o edital? Não. Bloco 1 são os blocos das 4 matérias que você faz prova. Tipo, por dia. Exatamente. Todo o edital dessas matérias. Exatamente. Até eu não zerar o edital, eu não troco de bloco. Não troca de bloco. Mas aí, à medida que tu zerar a matéria, tu pode colocar as matérias que ainda tem nesse bloco e vai completando para acabar. E de preferência sempre intercalando matéria para não te dar a mesma matéria o dia inteiro, porque é mais cansativo. E aí, assim, a quantidade de videoaulas pelo tempo que você tem, pensando que aqui, por exemplo, você vai fazer 2 horas e aqui 2 horas. Então, nessas 2 horas, sempre conciliando teoria mais prática, lembrando sempre que a teoria é o conteúdo, ou seja, a videoaula, é o caderno do aluno, é o PDF, e a prática são os exercícios, são as questões de prova. Então, sempre conciliando, nesse horário que você tem, de 2 horas cada matéria ali. Qual a ideia? Você está com o seu edital verticalizado, você checou o que você estudou, e você sabe que você precisa estudar. Então, você estabelece o que você vai estudar nessa semana, dentro do que você tem no edital proposto ali. É que tem física mais coisa gradual, né? Mais ajudando. Tudo é uma crescente. Tipo assim, eu primeiro tenho que saber de mecânica, para depois entrar em ótica, para depois entrar em ondas, para depois entrar em eletricidade, para depois ir para magnetismo. Então, e aí eu zerei. Posso escolher então zerar primeiro o fisicão para depois acrescentar os segundos? À vontade. Pode Entendeu? ter tipo umas revisões de matemática às vezes, só para reforçar e ajudar a fazer. Boa pergunta sua. Esse primeiro bloco aqui a gente não tem matemática, mas pode, no sábado, você incluir alguma coisa de matemática dentro da realidade e necessidade que você precisa. Ou a gente pode transformar o bloco 2 no bloco 1, porque começa com matemática, e depois fazer o bloco 1 como se fosse o bloco 2, porque aí você já viu a matemática que você vai precisar na física e na química. Ele usa muito geometria, né? Isso. Então, aqui ó, eu já posso, ao invés de botar como se fosse o bloco 1, bloco 2. E agora a gente vai pro bloco 1. Ok. Beleza? Entre história e geografia, o que é pior? Geografia. Geografia? História é bem tranquilo. Então, matemática e geografia. Observe que eu tripliquei matemática e geografia. História e inglês está com menor relatividade, com menor intensidade. Reforço e revisão, tem muito o que fazer também, no sábado. Reforço, revisão, organização e validação, que é o simulado. Mesma ideia, teoria mais prática. Lembrando, teoria, aula, que no caso é a videoaula, caderno do aluno, PDF, e prática são os exercícios. Questões de prova, exercícios dos livros e por aí vai. Sempre conciliando teoria, prática. Aí a forma, a gente até pode questionar e aí você faz como for melhor para você. Você até já falou como é melhor. Você prefere zerar aquela aula do tipo, assiste a aula, vê o caderno do aluno, vê o PDF, faz exercício. Ok. Porque a teoria é bem dinâmica. Eu estou com o caderno do aluno e o PDF ao mesmo tempo. Eu prefiro assim. Eu prefiro, tipo, eu zero aquela aula inteira. Eu assisto a aula e faço o exercício daquele assunto. Ah, mas as 3 aulas que eu me propus assistir hoje é do mesmo assunto. Então eu primeiro faço as 3, depois eu faço o exercício. É opcional. Porque é a sua adaptação. Eu posso dizer para você a minha adaptação, mas você descobre a sua. E a gente ajusta. Assim, ó, uma coisa que eu gosto de falar do plano de estudo, e eu acho que a Ana concorda comigo, ele é sempre dinâmico. Você só vai parar de mexer no plano de estudo pelas pequenas adaptações que a gente faz quando você passar no concurso. Que aí você já passou, acabou. Gustavo, agora uma pergunta. Você Sim. não colocou redação aqui nesse bloco? Porque a redação é no outro. Aí ele não vai fazer redação aqui? Nesse não. Ele vai fazer nesse. Aí na próxima rodada, quando ele zerar os 2 blocos, aí vai ter um dia de redação além do simulado. Em que pese a sua pergunta, pode ser respondida também. No dia do simulado ele vai fazer redação. Mesmo sem ser treinado, ele vai fazer. Entendeu? Não treinou, mas vai fazer. A organização, então, é eu escolher o que eu vou estudar cada dia e fazer... A organização é
Boa pergunta. É ver tudo que você estudou e se de fato você cumpriu todas as suas metas estabelecidas e tudo que você precisava entre as aulas que você tinha que assistir, junto com os PDFs e cadernos de alunos e os exercícios que você tinha que fazer. Então é para trás e é para frente, do tipo, o que eu vou fazer na próxima semana, já que eu vi o que eu fiz nessa semana. Positivo. Senhorita, tem tutor. Fala comigo. Hoje, presta atenção, hoje tá calor. Volta da academia, dá um mergulho naquela piscina, depois sobe, liga o ar-condicionado, tampa a cabeça e vai dormir. Se ela não dormir, eu arranco o seu rim. Deu uma análise específica para esse PSEX, então a gente vai separar em 2 blocos, igual vai ser a prova, são 2 dias, então vai ser muito mais dinâmico e mais intenso nos estudos, porque eu vou focar mais nas áreas que eu tenho dificuldade no bloco que eu vou fazer. Por exemplo, matemática tem no dia 1 e português tem no outro dia, por exemplo. Então eu vou focar primeiro na matemática, fazer todo esse bloco, estudar bem, aprender matemática, se tem um solo, não tem como não aprender. Depois vai para outra matéria, que o português tem que cuidar da casa, tem que fazer exercício, correr, malhar. Vocês estão na mão aí, filho. Vocês podem estudar 4, 6, 7, 8 horas. Eu aconselho vocês qualidade e não quantidade. Mas se você fazer 8 horas com qualidade, você está melhor que eu, filho. Você está atento também. No seu caso, eu vou colocar todas as matérias toda semana. Dá pra gente fazer esse concílio, tá? É bem tranquilo a gente fazer esse concílio. Você já falou pra mim que gosta de constitucional, gosta de redação. Nunca viu previdenciário, mas consegue ajustar. Português, matemática, RLM, informática, como que é? Entre amores e ódios. Odeia. Você diz isso assim, sem nenhum pudor. Tudo bem. Tem uma dica de Informática e português. O que é? Aceita que dói menos. É, informática e português. Informática também não gosto muito. Muito bem. Português é português, né? Não gostamos, mas precisamos. Então vamos lá. Deixa eu organizar aqui para você. Como não são muitas matérias, dá pra gente trabalhar todas elas toda semana, tá? Inclusive com dobras. Começando com o bom e velho português, tá? E seguindo nessa linha com o constitucional. Constitucional. Depois a gente vai para uma RLM e uma informática. Aqui vamos colocar um pouco português. Aqui um RLM, tá certo? Aqui um previdenciário, um administrativo, salvo engano. Na sexta a gente faz uma redação e constitucional administrativo previdenciário. Junto com o português a gente vai dobrar o previdenciário, porque são as matérias mais importantes, português e previdenciário. Só uma pergunta. Pois esse não. Administrativo é tipo, ética? Vai entrar o direito administrativo junto com a ética e com o regime jurídico. Porque vai na mesma linha. Tá? Não estou dizendo que ética é a mesma coisa, mas você vai estudar junto com o direito administrativo. Toda vez que você estiver estudando direito administrativo, tipo assim, acabei o direito administrativo, continua fazendo ética e regime jurídico. Certo? Aí aqui no sábado, o bom e velho reforço e a boa e velha revisão. No domingo, a organização e a validação. No domingo que não tiver validação, que não tiver simulado, descanso. Nada mais justo. É opcional, né? Descansar? Não, tem domingo que não vai ter simulado. Sim. Mas se quiser estudar, pode estudar. Toda hora que você quiser estudar, você pode. Mas é importante descansar. Assim, a gente entende o afã, principalmente quem está começando, de que, pô, vou estudar, mas assim, pode ser que você chegue num ponto de saturação tão grande que aí você nem para de estudar, você desiste. Então é melhor ir devagarzinho.
Tipo assim, é igual fazer dieta do tipo, cara, eu comia 3.000 calorias e vou começar a comer 500 calorias por dia. Porra, vai chegar uma hora que quando você voltar, você vai comer 10.000 calorias num dia. Vai, tipo, largar, se entregar. Então, assim, descansa. Ah, mas o que eu vou fazer? Nada. Também não faz nada. Tipo, não vou fazer nada, mas descansa, tá? Aqui, durante a semana, tá 2 horas cada matéria, mas se você quiser fazer 3, não tem problema. Até porque você não está começando a estudar, você já tem um tempo de estudo. Então, faz os ajustes que você precisa pela questão do edital e dá o gás. Sempre conciliando teoria com prática. É um padrão, né? É aquela coisa, não temos que reinventar a roda. Só precisa pegar a roda que já tem e fazer ela girar. E como que faz ela girar? Teoria e prática. Teoria, videoaula, caderno do aluno, PDF. Prática, exercício, questões de prova. Estuda, assiste a aula, player contínuo, não para, assiste a aula com o caderno, com o PDF, com um, com o outro, com os dois, deixa lá, imprime, olha no computador, segue a aula, vai assistindo, terminou, faz os exercícios, entendeu, passa para frente. E vai. Tá? No sábado, o que não tá bom, reforça o que tá bom. Só aquela revisãozinha, tipo assim, poxa, o bloco lá tem 20 questões, eu fiz 15, sobrou 5 ali, sobrou, faz sábado. No caso, a revisão eu acho que vai ser mais a parte de noções de direito. Daquilo que tiver melhor, você revisa, daquilo que tiver pior, você reforça. É a mesma coisa praticamente, mas só pra gente dar uma diferenciada, tipo assim, pô, se tá bom, só revisa. Se tá ruim, reforça. A ideia de reforçar dá a ideia de que eu preciso dar um gás a mais. A revisão não, é manter o padrão. A organização é olhar para trás, para ver o que foi feito, se tudo foi feito, se tá tudo ok, e planejar para frente. Porque assim, olhei para trás, não tá tudo feito, então, opa, peraí, eu preciso incluir alguma coisa que era para ter sido feita atrás para frente, até para não acumular. Porque se você vai deixando, uma hora vai ferrar. Então assim, olhei para trás, tá tudo ok? Beleza, vamos para frente, o que é que eu preciso? Isso eu vou fazer nessa semana, ok. Olhei para trás, porra, faltou isso aqui, pô, então agora no começo dessa semana, já no dia da matéria, porque depende da matéria também, já vou dar o gás nisso aqui, para não deixar acumular. E aí, outra coisa, são muitas matérias, mas tem matérias que não tem tanto assunto. Acabou o assunto, vai encaixando. Ah, professor, aqui o senhor dobrou RLM, podia ter dobrado informática. Podia. Você pode fazer isso. Numa primeira leva, você dobra RLM. Acabou o RLM, você bota a informática no lugar da RLM. E dobra. E vai girando. Pequenos ajustes a gente sempre vai poder fazer, mas a ideia é que se você assistir a aula, acompanhar os materiais, tanto caderno de aluno como PDF, fazer exercício, dificilmente você não vai chegar no objetivo dele. E assim, se é para estar entre os 10 primeiros, vamos estar entre os 10 primeiros. Você consegue e pode o que você quiser. Assim como se você não quiser nada, você vai não conseguir nada. Eu estava falando isso pro Brandon, na hora que a gente foi fazer a caminhada hoje de manhã. Ele disse, cara, por que a maioria das pessoas não aprendem matemática? Porque elas já vão para aula dizendo que não vão aprender. Basicamente, elas não vão aprender. Ligativo. Não precisa nem ir para aula mais, pode sair, não precisa começar a aula. Você já disse que não ia aprender. Então não vai adiantar você olhar, porque você não vai aprender. Por quê? Porque você colocou na cabeça que não vai, porque o seu organismo entende que você não quer aquilo, então ele não vai trabalhar para que aquilo não aconteça. Ele vai exatamente trabalhar para que aquilo não aconteça. Eles colocaram aquilo que eu devo fazer com base na minha realidade, com base no que eu tenho dificuldade, no que eu tenho vontade. E isso tudo facilita no rendimento do aluno, porque às vezes a gente gosta de uma matéria e aí, por se tratar de estudo, muitas das vezes a gente não está a fim de estudar e a gente, não, eu vou estudar e acaba se enganando, estudando a matéria que eu tenho mais facilidade, deixando aquela que você deveria estudar para trás. Então aqui eles montaram direitinho e organizaram em relação à matéria que o aluno tem dificuldade, que vai ser a matéria que eu devo prestar mais atenção, e a matéria que eu tenho facilidade, que é a matéria que eu não devo largar, mas que eu devo revisar e ali deixar equilibrado. Terminamos de fazer os planejamentos, você viu aí, fizemos os planejamentos das carreiras administrativas, das carreiras tribunais, das carreiras militares, pensando também, inclusive, em quem vai fazer prova, que está pertinho da prova, em quem tem mais tempo para estudar, ajusta o seu, faz as suas adaptações, coloca as matérias ali
se organiza, que com certeza, se você estiver organizado, o resultado vai vir muito mais rápido e muito melhor. Então, continua acompanhando a gente aí e vamos que vamos, porque do mesmo jeito que eles vão conseguir, você também vai conseguir.